Ele era médico, surfista e sonhava ser padre. Ele juntava essas três coisas, né? A fé, o surf e a medicina. Guido Scheffer estava no último ano do seminário quando morreu surfando numa praia do Rio de Janeiro, em 2009, aos 34 anos. Ele dizia, se Jesus me permitir escolher, eu quero morrer no mar. Desde então, uma legião de fiéis no Brasil e no mundo atribui episódios de cura e milagre ao Guido. Para mim ele já é santo, já era santo. Uma fé que originou um processo de canonização e pode fazer desse surfista o primeiro santo carioca da Igreja Católica. O santo de calça jeans, o santo de short, de prancha, o santo que é atleta. Essa é a história de Guido Scheffer, o anjo surfista. O surf começou na vida dele, vamos dizer, entre os 12 e 14 anos, porque ele procurava surfar todos os dias. Ele gostava do esporte, ele se dedicava, ele acordava cedo para pegar onda, às vezes assim, estava escuro ainda e ele já estava se aprontando. O Guido era muito apaixonado pelo mar e como ele gostava muito de surfar onda grande, ali é que ele sentia mais ainda o poder de Deus. Ele nasceu na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio, foi criado no Rio de Janeiro, aqui no bairro de Copacabana, frequentando a praia de Copacabana. Ele sempre gostou de praticar esporte, sempre gostou de desafios. Pequeno ele queria ser salva-vidas. Eu perguntei por quê. Ele falou, para ajudar as pessoas que estão se afogando. Depois, adolescente, ele falou, mamãe, eu vou fazer medicina para ajudar as pessoas que estão doentes, estão sofrendo. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. E com certeza não faltará sabedoria para tratar e diagnosticar, humildade para os erros reconhecer e caridade para com o irmão que sofre. Ele era alguém que está sempre disposto a servir. Se ele visse alguém precisando dele, como médico, queria ajudar. Se visse um morador de rua, queria ajudar. Um idoso, queria ajudar. Ele não ficava trancado em luxuosos ambulatórios, consultórios, mas era nas sarjetas com as irmãs Teresa de Calcutá e os nossos irmãos nas ruas do Rio de Janeiro. Ele também falava de Jesus quando ele estava surfando para os outros surfistas, ele fazia esse intercâmbio, né? Isso foi o que levou depois ele a, então, não querer mais ser só médico do corpo, mas médico também da alma. O Guido nos falou que queria ser padre após uma viagem que nós fizemos no ano de 2000, nós fomos a Roma. Eu, no início, estranhei, achei que ele estava confundindo as coisas, porque ele já era um médico formado, né? Tinha uma namorada, falava em casar. O pai aceitou logo prontamente, falou, meu filho, se é esse o seu caminho, vá, seja o melhor sacerdote que você puder ser. Eu já relutei, falei, meu filho, pensa bem, que é uma escolha muito forte, uma mudança de vida muito grande, não é? Então, diante de todo ser vivo, eu vou glorificar o Senhor Deus. Gente, se nós cumprimos isso verdadeiramente, a gente cumpre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. No dia 1º de maio de 2009, era a véspera do meu casamento, eu tinha marcado uma despedida de solteiro com os amigos, que ia ser um surf, e fomos para a Praia do Recreio. Puxa, o Guido tá sem prancha. Eu falei, não, isso não é problema, eu empresto uma prancha aqui para ele. Era muito comum o Guido, antes de surfar, fazer uma oração. Fizemos uma oração, entramos na água. Surfei uma onda, foi quando então remando, de volta, eu vi a minha prancha parada e não vi o Guido por perto. Aí remei mais próximo e de repente eu vi ele com só as costas para fora da água. Eu falei, caramba, o Guido tá se afogando. Levantei o rosto dele e comecei a pedir socorro, né, pro salva-vidas. Durante 45 minutos, os salva-vidas tentaram ressuscitá-lo, não foi possível. A única coisa que eu conseguia fazer era rezar. Nosso bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi atestado óbito e ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que ao fazer a necrópsia disse que ele levou uma pancada contundente na nuca, perdeu os sentidos e se afogou.
A gente crê que essa pancada tenha sido da própria prancha dele. Ele faleceu em 2009. 14 anos depois, ele continua sendo um sinal de bênção. Pessoas que moram aqui no Rio, que moram ao longo do Brasil, da América Latina, da Rússia, do Japão, da Austrália. Testemunhos chegam no mundo inteiro de pessoas que leram a vida dele e são tocadas. Eu tive uma grande graça alcançada por intermédio do Guido em 2014. A cura do meu filho Bernardo Amorim. Ele começou a se sentir mal de noite. Imediatamente vamos interná-lo, porque ele está com Guillain-Barré. É uma doença que começa nos nervos, né? E vai atacando. Ele gritava de dor e não podia mexer mais nada e foi paralisando completamente. Porque apesar dele já estar medicado, as dores não passavam. O quadro dele ficou mais grave porque ele pegou tuberculose de um paciente no hospital público. Começamos a orar para o Guido. Ele estava em CTI. Ele só voltaria a andar em 6 meses. Acontece que Bernardo ficou 40 dias e saiu andando. Foi um milagre muito grande, sem dores. Isso aqui impressiona, eram 2 doenças graves que poderiam deixar sequelas e ele conseguiu ficar bom num tempo mínimo, né? Meu marido teve uma hemorragia muito forte, ele estava com uma diverticulite. Os médicos estavam muito preocupados, queriam fazer uma cirurgia, e aí a gente começou a rezar, pedindo a intercessão do Guido que curasse, que essa hemorragia fosse estancada. A madrugada toda rezando o terço. Eram 5h30 da manhã, meu filho liga e fala: olha, mãe, ele não vai ser operado. A hemorragia dele foi estancada. Aí eu vi que tinha conseguido. Ficou bom. No dia seguinte, a médica falou: nossa, eu pensei que eu ia perder esse paciente. O primeiro santo que eu peço é ele. Eu imagino ele no lado de Nossa Senhora, puxando o manto dela assim, ó, faz um pedido da Valéria para você. Para mim, ele é santo, não tenho dúvida nenhuma disso. Em maio desse ano, o Vaticano reconheceu as virtudes heróicas de Guido Schaeffer e o tornou venerável. Para ser reconhecido como santo, Guido ainda precisa passar pelos processos de beatificação e canonização. As 2 últimas etapas exigem a comprovação de um milagre. Nós esperamos agora um milagre para que depois de proclamado servo venerável, a Santa Sé possa mostrar que Deus assina o processo. O milagre é a assinatura de Deus. Temos esse processo do Guido, que começou em 2015, e nós avançamos bastante. O Guido, ele não é mais só o servo de Deus, né? Mas ele também é o venerável Guido Schaeffer. Recebido esse título de venerável significa que a igreja, assim, ela estudou a vida do Guido profundamente e aprovou o Guido assim como um modelo, né? Ele viveu as virtudes cristãs de uma forma exemplar. Deus fará dos santos colunas de sua igreja. Está lá no Apocalipse: farei dos meus santos, dos meus eleitos, colunas de minha igreja. E daí amanhã pode ser você. O que acontece agora? A nossa principal preocupação é a busca do possível milagre. Nós temos recebido alguns documentos de alguém que esteve hospitalizado e, porventura, é atribuído uma graça, um possível milagre. É evidente que para toda pessoa que está passando por alguma dificuldade, tudo é milagre, né? Mas dentro da igreja, para uma beatificação e canonização, o diálogo é a fé com a razão, com a ciência. Basta a gente mandar agora para a Santa Sé, para o Vaticano, com toda a documentação, para que eles possam criar uma junta médica de profissionais de medicina que possam analisar se realmente houve uma cura que a ciência não pode explicar, para que finalmente o Papa reconheça: Deus assinou esse processo e realmente o Guido é beato. Esperemos que não demore muito. Se eu falo com Deus, ó, vê se não deixa demorar tanto, vê se ainda vou estar por aqui para ver, não é? Confio muito em Deus, que eu ainda hei de vê-lo proclamado beato, né, e santo. Para o coração de mãe, eu digo assim, é um consolo, né? Porque um filho partir é sempre uma dor muito grande, né? Mas a gente vê que ele continua vivo e que continua fazendo bem e ajudando as pessoas, então isso traz um consolo muito grande ao coração da gente.
Que história bonita do Guido. Já imaginou um santo surfista? Essa história continua, a gente vai acompanhar. Se chegarmos a esse novo patamar, vamos trazer aqui no Esporte Espetacular.